Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Napoleão Hill? Mais esperto que o diabo. Nesse livro ele traz uma entrevista com o diabo. Ele disse que ele encontrou o próprio, ele conseguiu arrancar dele uma confissão fantástica que vai fazer com que no final desse livro qualquer um possa ser mais esperto que ele, qualquer um possa vencê-lo. Por quê? Porque ele contou tudo, ele entregou tudo, ele disse onde é que ele mora, porque ele existe, como é que ele ganha o controle da mente da pessoa. Por quê? Porque ele vive na mente de cada um. Ele disse, ele existe. Antes eu até estava usando o termo errado e dizer que ele não existia, porém ele existe. Ele é a parte negativa do átomo e a gente sabe que tudo é constituído de átomo nessa realidade dual, nessa realidade do relativo. Então aqui no relativo, onde tudo tem a sua contrapartida, Deus também deveria ter a dele. Então ele existe aqui. Porém, no absoluto só existe Deus. E aí então ele diz aqui também que quando a gente terminar essa história do diabo, nós vamos saber muito mais sobre Deus, exatamente, porque a gente vai entender isso. E ele disse que isso vai ser possível porque esse livro é um curso em psicologia, é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana, porque tudo passa pela mente. E se nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, isso é a usina que cria pensamento, é a mente. Então, a mente é super importante. E se a gente está com a nossa mente habitada pelo diabo, ele diz que é lá que ele mora, então o que é que a gente pode estar criando para a gente viver? Quais são os pensamentos que a gente pode estar tendo e o que é que vai ser a nossa realidade, não é? Ele disse que quem abre a porta da nossa mente para ele é o medo. Então, e que só aquelas pessoas que pensam por elas próprias se livram do medo, porque sabem que aqui é uma experiência passageira, que nós estamos seres humanos, mas somos seres divinos infinitos que trazemos dentro de nós a centelha divina e que quando a gente entende isso, essa centelha, Deus nos guia da forma que seja mais fácil e prática para a gente viver a vida na abundância e na prosperidade que está todo mundo buscando. E aí ele diz que para isso basta que alimentemos em nós a fé. Ele diz que há em todo ser humano duas entidades. Ele explica isso lá no livro Pensa em Riqueza, que eu fiz uma série aqui, a série anterior a essa, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele disse lá, então, que cada um de nós tem duas entidades dentro da gente. O nosso maior inimigo, o nosso maior inimigo, o nosso maior amigo. E nós podemos vê-los quando a gente se olha no espelho. E que depende de qual deles a gente alimenta para saber para quem é que a gente está dando as rédeas da nossa vida, se para Deus ou para o diabo. E quem está dizendo tudo isso é Napoleão Hill, que viveu entre 1883 e 1970, ele que foi autor e empreendedor norte-americano e que ficou mais conhecido pelo livro Pensa em Riqueza, que foi publicado em 1937. E esse livro se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos desse livro influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Esse livro dele, o Pensa em Riqueza, é resultado de 30 anos de pesquisa que ele fez entre pessoas bem-sucedidas, milionários, bilionários, pessoas que encontraram o segredo de como ser bem-sucedido em todos os setores. O enriqueça não é só enriqueça financeiro, e as pessoas que fracassaram, porque ele queria trazer uma filosofia do sucesso. E foi depois que ele concluiu essa pesquisa, foi então que ele encontrou o diabo, porque ele também encontrou a centelha divina dele, que ele chama aqui de outro eu, e entregou as rédeas da vida dele na mão dessa centelha divina, e foi ela que o guiou daí para frente, para que ele publicasse o livro, para que se tornasse tudo isso que está escrito aqui, transformasse a vida de milhões de pessoas, porque ele tinha essa missão. Então é interessante saber que quem está escrevendo esse também, mais esperto que o diabo, é ele,
que é uma pessoa que veio então com a missão realmente de estar mostrando um caminho. Eu acredito piamente que seja um caminho que leva para a luz. Então é por isso que eu estou fazendo esse livro aqui, estamos lendo juntos, e ele está super interessante, super... é bem interessante de ler, né? E aí nós estamos no 9º capítulo, que é instituições, que é educação e religião. E ele tem batido aqui nas instituições religiosas e nas escolas. E aí então Napoleão Hill diz aqui na última pergunta, que foi uma pergunta bem comprida, bem longa, que ele não tem intenção, porque ele o acusa de que ele tem intenção de estar então substituindo as escolas e as igrejas, já que ele está fazendo com que ele critique bastante essas duas instituições. Aí ele diz que ele não tem essa intenção, mas que ele gostaria de que essas forças se organizassem de forma modificada para servir as pessoas, em vez de fazê-las se manterem nas trevas da ignorância, que dá as rédeas da vida para ele. E aí ele exige que ele dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas nessas instituições, no sistema escolar, para que eles possam se aperfeiçoar. E aí ele diz então, se ele quer todo o catálogo, e ele diz que sim, que ele deve passar na ordem em que essas mudanças devem vir para que isso aconteça, para que as crianças comecem a aprender logo de início, desde cedo, a pensar por elas próprias. Ele diz que 98% das pessoas estão alienadas a ele, principalmente porque não pensam por elas próprias. Então vamos ver, ele vai começar aqui, gente, a dar então esse catálogo, dar esse programa na ordem que ele deve ser, de mudanças que vão então trazer essa transformação para a mente das crianças e, consequentemente, para toda a vida, porque criança é o adulto de amanhã, e dessa forma, se eles aprenderem a pensar por eles próprios, não se alienarão, e toda a realidade também se transforma. Você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo, mas aqui está. Isso é o diabo respondendo. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Olha aqui, ele é bem inteligente, né? Eu acredito que as sugestões deles devem ser levadas em conta, né? Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos por meio dos quais os estudantes possam aprender fazendo, e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, conectado com os problemas diários da vida. Aqui, então, eu acredito ele trazendo a importância da prática, a importância da ação e a importância do que seja feito, que não seja uma coisa abstrata, que seja uma coisa que vai acontecer no dia a dia, né? Que vá trazer alguma mudança positiva para com os problemas diários da vida, como ele está dizendo, né? As ideias são o começo de todas as realizações humanas. As ideias são o começo de todas as realizações humanas, porque a ideia é um pensamento. A gente tem uma ideia, no mental que essa ideia eureka aparece ali, e aí, a partir de uma ideia, no livro Limite Zero, o Joe Vitale diz que uma ideia ela pode significar dinheiro. Como que chama? Marcos Trombetta também, em um curso dele, ele diz que ninguém devia pedir por dinheiro, que nós devíamos pedir por ideias. E o Joe Vitale lá, ele fala de uma ferramenta do Ho'oponopono que nos ajuda a ter ideias. Eu fiz um vídeo só sobre isso, é a ferramenta Cipote, eu deixo aqui se quiser ver.
Ensine todos os estudantes como conhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja que a vida exija deles. Olha só, gente, isso aqui seria fantástico, que a gente aprendesse ali no início como reconhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para adquirir tudo o que quer que seja que a vida exija da gente. Eu acredito que isso realmente pode ser de grande importância. Ensine aos estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo. E o Napoleão Hill diz ali no livro Pense e Enriqueça também, que se eu não disse ainda, eu digo, eu fiz uma série com ele, eu deixo também aqui se quiser ver. Ele diz então que o tempo, que a vida é como um jogo de xadrez entre a gente e o tempo. Nós estamos jogando xadrez com o tempo. E se a gente demora muito, se a gente procrastina muito, se a gente fica pensando muito, se a gente demora muito para fazer o nosso movimento, o tempo come as nossas peças. Ensine os estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. E também aquele que todo mundo tem exatamente a mesma, quer dizer, não. Enquanto a pessoa está viva, ela tem a mesma quantidade. As 24 horas do dia são iguais para todo mundo. Não faz diferença se é para o mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, como as leis da natureza. O tempo é o mesmo para todos. É lógico que como que diz, em extensão, cada um vai ficar um tempo. Aí isso é outra coisa, mas o tempo em si que cada um tem, se estamos todos vivos durante um dia, todos nós temos a mesma proporção de tempo, as mesmas 24 horas. Ensine aos estudantes os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Olha, gente, falando até... Não é só viver ali só com aquele pouquinho, só com o necessário. Ele disse que então há que se ensinar, mostrar como usar esses motivos, mostrar aos estudantes os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostrar a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Então, sabendo quais são os motivos, o que é que motiva a gente ser influenciado e como usar esses motivos para alcançar aquilo que a gente deseja. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Olha, gente, eu acho que ele está querendo nos mostrar que isso é vital, que isso é muito importante. Porque ele está dizendo aqui, eu acho que essa já é a enésima vez que ele fala sobre a alimentação. Porque às vezes a gente pode pensar que uma coisa está separada da outra, mas é corpo são, mente sã, então... se a gente tá com o corpo ali todo debilitado, a gente tá todo enfesado realmente, todo trancado, não tem como estar com o mental também tranquilo, não tem como estar sendo o guardião da nossa mente, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui da importância de ensinar às crianças o que comer e o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e, sobretudo, ensine a eles que sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. E aí, lá no livro Pense e Enriqueça, ele tem um subtítulo só para isso, que é a transmutação sexual. E aí há que se fazer a diferença entre transmutação sexual e ato sexual. Não é isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele fala ali da transmutação da energia sexual, da energia vital, a energia que cria. É através do ato sexual que se cria em qualquer uma das espécies das espécies mamíferos.
Então, aí do ser humano também. Porém, é essa transmutar essa energia enquanto energia criadora. E aí ele diz que aqui isso é possível, para isso fazendo isso é possível levar qualquer um ao topo de suas realizações. E ele fala ali também de ter os conselheiros invisíveis. Ele disse que ele buscou ali entre as pessoas que ele mais admirava, aquelas mentes que mais fantástica, que ele fala assim também ali no livro também para a gente se associar, mentes que pensam maior. Ele diz que Thomas Edison, por exemplo, se associou a mentes grandiosas para conseguir tudo que ele conseguiu, que Henry Ford também. E aí ele disse que ele fazia então uma reunião com os instrutores, com os conselheiros invisíveis, que eram essas mentes privilegiadas para ajudá-lo. E aí eu também estou fazendo essa reunião e um dos meus instrutores é ele, e aí eu peço a ele que me dê clareza sobre essa forma de transmutação da energia vital para a energia criadora. Ensine às crianças a importância de serem definitivas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida. Ou seja, se a gente já ensina, o que ele está dizendo aqui, se a gente já ensina a criança que a vida, o nosso único objetivo aqui é se melhorar, é evoluir, como ser humano que estamos sendo seres divinos, então eu acredito que isso faz total diferença, ensinar a criança a ser definitiva, a ter um grande propósito, a buscar dentro dela o que eu vim fazer, qual é o meu objetivo aqui. Eu tenho uma missão, eu acredito que todo mundo tem, ninguém vem aqui, eu acredito, só para passar tempo. Eu acredito que todos nós temos, mas até que a gente acorde para isso, gente, quanto tempo a gente, falando na gente, é muita gente. Quanto tempo eu passei perdida sem saber que eu tinha uma missão, que eu deveria perguntar por isso, deveria buscar saber qual é a minha missão. Aquela história dos talentos, todos nós recebemos os talentos, mas até que a gente entenda que a gente tem esses talentos, a gente já enterrou, já jogou fora, já perdeu. Aí, se a gente entendesse quando a gente é criança, seria muito mais fácil, concordo com ele. Ensine às crianças que o princípio do hábito é de que esse pode ser bom ou mal, usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas. Aí, então, é uma coisa que a criança já deve saber desde o início também, que o hábito, o Agmandino diz no livro Universidade do Sucesso, faça o hábito e depois se escravize a ele, porque depois que se tornou hábito, ele nos guia, a gente é escravo dele. Então, aqui é mostrar às pessoas, às crianças, que o hábito pode ser bom ou mal e mostrar essa importância do hábito, né? Ensine as crianças como hábitos tornam-se pensamentos por meio do ritmo hipnótico e as influências a adotar enquanto ainda estão no início dos anos escolares. Hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes e assim elas saem ali daquela coisa de estar vulnerável ao ritmo hipnótico que faz com que então a natureza transforme aquilo que está se transformou em hábito, ela transforma em realidade, aí a gente se escraviza e aí a gente fica entregue às garras do diabo, a gente não pensa por nós mesmos. Ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. E aí eu diria, assim que a criança aprende a ler, ou até antes, leia para ela o livro Picos e Vales, do Spencer Johnson, que ele trata exatamente disso. Ele diz aqui na realidade do dual, aqui na realidade do relativo, tudo tem tem o seu contraponto, e picos e vales é o natural da vida, mas aqui o que ele está dizendo, nada é definitivo. Então, se a gente está ali no vale, ele aconselha lá como fazer para não ficar tanto tempo no vale. Eu deixo aqui a série se quiser ver, e como fazer também para ficar mais tempo no pico. Ele explica no livro, porque ele está dizendo aqui,
ensinar a diferença entre derrota temporária e fracasso. A derrota temporária não pode ser tida como fracasso, senão como uma forma de nos mostrar como não fracassar da próxima vez. E que há sempre uma semente de vantagem equivalente em toda derrota. Porque se a gente já vem com essa certeza, com esse entendimento, a gente não vai se descabelar, se desesperar quando acontece uma coisa que parece ser, que seja um fracasso, uma derrota, e que aí a gente vai saber que a gente não vai ficar ali para sempre, a gente vai se animar, a gente vai levantar o nosso ânimo e conseguir sair, não é? Ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo. Ensine-as a aceitar ou rejeitar, por sua própria vontade, todas as ideias dos outros. Ou seja, ensine a elas a ter discernimento, ensine a elas a ter o olhar crítico, ensine a elas a saber que mesmo que foi passado por papai e mamãe, ou pelo professor, ou pelo líder religioso, que pode ser que não seja exatamente o que é isso, que ele diz que trata esse livro. E que aí ensinar ela que ela tem dentro dela toda a sabedoria para poder discernir o que é certo e o que é errado nessa realidade do relativo. Então, ensine a aceitar ou rejeitar, por sua própria vontade, todas as ideias dos outros, reservando para si mesmas sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento, ao seu próprio saber, à sua própria sabedoria. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e a mudá-las, mesmo que sejam todas vagarosamente e com relutância, e nunca sem uma razão definida. Então aqui também ele dizendo uma coisa assim importante também, né? Tomar decisão prontamente e mudá-las, mas desde que haja uma razão definida, porque também há que se ter personalidade, acredito, pelo que eu estou entendendo aqui, porque se a gente só fica tomando decisões assim rasas e mudando o tempo todo, também não é esse o caminho, eu acredito que é isso que ele esteja dizendo. Ensina às crianças que o cérebro humano é um instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos, de que o cérebro não pensa, mas serve como instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Olha, gente, que informação super importante que eu nunca tive na escola, ou se tive, passei assim ao largo, porque olha que interessante, ensinar o que é essa máquina que é o cérebro humano, que ele fala ali em detalhes no livro Pensa e Enriqueça também. E então que essa é um instrumento com o qual a gente recebe da grande fonte central da natureza, ou seja, daquilo que está criando tudo, do que está por trás de tudo, de Deus, a energia que é especializada em pensamentos definidos. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente por meio do autocontrole. Então, porque a mente é como um local, não é? E se a gente deixa todo mundo entrar ali, a gente não, pode não haver harmonia, não é? Se a gente está ali na nossa casa. E a gente vai deixando entrar, todo mundo que chega a gente deixa entrar, aqueles que estão trazendo coisas positivas, aqueles que trazem coisas negativas, aí vai acontecer, acredito, uma grande confusão, e aí a gente não vai poder encontrar essa harmonia, essa paz espiritual que a gente só tem na nossa mente quando nós somos os observadores conscientes, nós estamos no presente e nós tomamos conta do que é que a gente está deixando entrar na nossa mente. Ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole. Ou seja, aquela coisa da gente saber que a única coisa que nós controlamos, como ele disse, o único poder que a gente tem, ele diz isso lá no livro Pensa e Enriqueça,
sobre os nossos próprios pensamentos. A gente não controla ninguém fora da gente. E como que tudo que está acontecendo com a gente é resultado do que a gente está pensando? Se tem alguém fazendo alguma coisa que a gente não está gostando, é porque a gente está criando aquilo na nossa mente. Então, é ter esse autocontrole, controlar o que a gente está pensando, o que a gente está criando. Ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Olha, gente, isso aqui eu acho que é básico, que é vital. Ensinar a criança já a entender a importância do trabalho, a importância de ser útil, e o que ele está dizendo aqui, mostrando que há essa lei de retorno, a lei da causa e efeito, a lei, aquele falando lei de retornos crescentes, que pode e deve ser colocada em operação com esse hábito de fazer, de oferecer o melhor e fazer sempre mais e melhor do que é esperado da pessoa. A Rhonda Byrne, ela diz lá no livro A Magia, onde ela trata do tema gratidão, ela diz que nós devíamos fazer um exercício, assim, quando a gente está ali no trabalho, quando eu estou ali no trabalho, e eu tenho o hábito de trabalhar só quando o meu chefe está me olhando, depois o restante do tempo eu fico ali mesmo no WhatsApp, eu fico no Facebook, eu fico na internet, eu fico fazendo qualquer outra coisa para o tempo passar, mas eu não estou trabalhando. Aí ela disse que é legal a gente pensar que a gente tem um gerente virtual que está ali vendo e anotando tudo, e que cada vez que a gente é agradecido, ele anota ali verdinho para a gente, ponto positivo para a gente. E aí eu acredito que, levando aqui o que ele está dizendo, cada vez que a gente faz um pouquinho mais, cada vez que a gente faz além daquilo, e que a gente faça pelo menos, que eu faça pelo menos aquilo pelo que eu estou sendo paga, estando ou não sendo observada. Mas e se eu fizer ainda mais? Eu fizer ainda um pouquinho mais? Aquela história de que pediu para andar 1 milha, andou 2, pediu a túnica, deu a capa. Também. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e, sobretudo, mostre a elas que, por meio da operação desse princípio, tudo o que elas fazem para e por outros, elas acabam fazendo para si mesmas. Uau! Aqui ele disse exatamente o que o professor Couto diz lá, quando ele fala de sermos egoístas. Gente, se a gente quiser sair muito bem, os que são lá do meu tempo na fita, ou os de agora no vídeo, a gente deve fazer o melhor para o outro. Ele diz que é a forma mais inteligente de ser muito egoísta. Eu quero ficar muito bem mesmo, faça o melhor para o outro. Que é aquela coisa, é o bumerangue, jogou, voltou, fez para o outro, voltou para a gente, cedo ou tarde, cedo ou tarde. E ele chama isso de regra de ouro. Eu acho que muito bem colocado, regra de ouro. Faz para o outro e espera. Ensina as crianças a não terem opiniões, a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitos como verdadeiros fatos, ou seja, aquela coisa de não ter opinião baseada naquilo que a gente recebeu, comprou e nem foi ver se era ou não era. Não, aquela coisa, a gente recebeu uma fake news, a gente leu e aquilo condiz com aquilo, realmente está falando mal daquele que a gente não gosta, a gente passa mesmo para frente, a gente não vai ver realmente, a gente não vai fazer a nossa opinião baseada naquilo que possa ser razoavelmente aceito como verdadeiro. Porque tem aquela coisa, eu não sei se foi Sócrates que disse, que tem aquela coisa, se a gente vai dizer alguma coisa, a gente tem que ver a verdade, vai ser útil, se vai ser útil, vale a pena ser dito, vai ser, eu fico devendo para o próximo vídeo, eu não lembro exatamente, mas vocês devem saber. Para que ficar espalhando uma fake news se vai criar para alguém? Não acredito que mais ou menos, resumindo, é isso que ele disse, tá bom? Ele disse, talvez Sócrates, mas eu vou ter que ver, eu vou ver, tá, gente? No próximo vídeo eu falo direitinho, tá bom?
Ensine às crianças que cigarro, bebida, drogas e sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíbe esses males, apenas explique para elas. E aqui eu acho super interessante ele dizer isso. Aquilo que é proibido é aquilo que vai ser feito mesmo. Olha, fica aqui, mas você não abre aquela porta. Assim que a pessoa virar as costas, eu vou e abro. Então, especialmente com criança, não tem isso de proibir, eu acredito. Criança que ainda não sabe discernir exatamente, aí a gente explica, mas ainda assim deixa livre de uma forma, de uma forma organizada, acredito. E já se é adulto, eu acredito que cada um sabe exatamente o que está fazendo, cada um se guia pela própria consciência. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque os pais, os instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Exatamente aquela coisa de seguir os paradigmas, pegou os dogmas, pegou as crenças e vai levando como a professora Lucilena fala, é o meu ovo de cuco. O cuco é aquele passarinho folgado que está quase sendo promovido a humano, porque ele já tem toda a folga que é necessário para isso, e aí ele não quer chocar o ovo, mas não quer que a espécie se extinga, então ele põe no ninho do outro, e o outro choca ali, ele não viu, ele choca. Quando nasce o filhote, eu vi um vídeo na internet, um filhote, isso é super repetitivo, eu já disse em vários vídeos, mas aqui como Napoleão de Rio está dizendo, repetir é bom e é bom para eu ouvir também. O filhote nasce e é bem maior do que o passarinho ali da espécie que era o dono do ninho, e o passarinho ali se fazendo um esforço para dar de comer ali no bico do cuco, mas se alguém chegar e disser para ele, olha, esse filhote não é seu, ele voa em cima de bico e garras, é a mesma coisa da gente aqui, olha aqui. Ensina as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque os pais, os instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. A gente pega o nosso ovo de cuco e choca e é nosso, filhote é nosso, a gente não vai ver, mas é mesmo, fui eu que botei esse ovo, é meu mesmo, isso aqui é meu. Então a criança ainda não sabe, mas ele está dizendo ensine, que aí quando ela ficar adulta, ela vai saber como fazer essa distinção. Ensina as crianças a encararem fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibis. No livro Pensa e Enriqueça, ele fala ali, tem um capítulo ou um subtítulo que é só sobre os álibis que a gente usa para se auto-sabotar. Ele diz que antes da pessoa, acho que isso ele disse aqui, antes da pessoa admitir que ela cometeu alguma coisa que não era exatamente, ela vai contar, que ela não sabe exatamente, ela vai contar uma mentira, ela vai falar mal daquele de uma pessoa por trás e bem pela frente, mas esse não é. Lá ele fala sobre álibis que a gente usa para nos auto-sabotar, para não fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. Ensine as crianças a encorajarem o uso do seu sexto sentido, por meio do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ali no Pensa e Enriqueça, ele tem o 13º princípio, é exatamente o sexto sentido. E ele disse que quando a gente consegue, então, estar dominando o sexto sentido, olha aqui, ensina as crianças a encorajarem o uso do seu sexto sentido, por meio do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas. Ele diz que quando a gente consegue isso, aí a gente está ali naquele momento que eu já disse, ali no início, ou não sei se foi nesse vídeo ou no anterior, que a gente deixa realmente a vida nos guiar.
mas a gente fica ali, o observador consciente da nossa mente, e a nossa centelha divina, o nosso outro eu, como ele chama aqui, nos guia, nos mostrando com antecedência quando há um perigo, há tempo da gente evitar, e nos mostrando com antecedência as oportunidades, há tempo da gente aproveitar. Ou seja, a gente só tem que ir aproveitando a vida, só isso, só co-criando com Deus aquilo que Ele está sonhando para a gente, depois que a gente consegue entender esse sexto sentido. Peço também para Ele isso aí, cada vez antes de dormir, Ele é o meu conselheiro, como eu já disse, um dos meus conselheiros, peço para Ele me ajudar também a mimetizar, a imitar essa capacidade que Ele tem de estar. Ele disse aqui nesse livro que Ele não entende como funciona, mas Ele com certeza colocou em prática na vida dele. Ensine às crianças a importância da lei da compensação, tal como foi interpretada por Ralph Waldo Emerson, e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Básico, né? Porque se a gente sabe que tudo que a gente faz volta, a gente vai ter muito mais cuidado, a gente vai crescer sabendo que a gente está em uma realidade dual, onde tudo tem o seu oposto, mas que é regido por leis que são únicas, que são absolutas, que se a gente estiver agindo fora dessa lei, é como se a gente pegar o carro e entrar na contramão, a gente vai bater de frente com alguém. Então é a mesma coisa com as leis que regem a vida, as leis naturais, as leis divinas. Então a lei da compensação é uma delas. Ensine às crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos, persistentemente e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Eu acredito que tudo que a gente aprende quando a gente é criança fica muito mais marcado, é muito mais fácil aprender. E aí, meu Deus, um adulto que tiver, a quem foi ensinado essas coisas que ele está dizendo aqui para ensinar quando é criança, com certeza ele vai fazer parte desses 2% que ele diz que são só 2% que estão livres das garras dele, livres da dependência a ele. Ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine às crianças e ensine a mim, que não aprendi quando era criança. Olha que incrível. O espaço que a gente ocupa, e eu acredito que aqui vai mais longe, as benesses que a gente recebe são medidas não se a gente é bonzinho e segue aqueles dogmas para depois ir para o céu. São medidos sim pela qualidade e quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. E eu ouvi uma frase da Maia Andrade, lá no canal Temporariamente Humano também, ela ensinando a dizer que a gente deve dizer quando está com um problema, eu sou o problema, mas eu sou a solução, porque está tudo em nós. E aí ele dizendo aqui, a solução na maior parte das vezes pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. E aí também aprendi ali com a Thaisa Campos também nas perguntas, para tudo perguntar qual o presente que tem para mim aqui, o que está certo sobre isso, o que está certo sobre essa situação que está me fazendo tanto mal, e qual é o presente que tem para mim aqui, com que objetivo eu criei essa situação e como é que eu posso criar diferente agora. Ensine às crianças que as únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ou seja, limitação só existe aquela que nós nos impomos ou aquela que nós compramos. Ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. A mente positiva. Eu acho que eu posso, eu penso que eu não posso. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes.
mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela experiência. Uau, gente, olha aqui, todos os livros de texto e tudo que a gente aprende na escola é essencial, pode ser útil para desenvolver a mente, mas a única escola de real valor é a própria vida. A vida é pedagógica, a vida só nos ensina, tudo o que acontece na vida é para nos ensinar. E a gente só não aproveita, a gente tem que continuar voltando nessa escola repetidas vezes, porque é como a professora Lucilena explica também, a gente vai comprar alguma coisa, a gente quer um produto, a gente chega ali, acha que o preço está caro, a gente discute com o vendedor pedindo para ele dar um desconto, ele não dá, ele é irredutível e a gente fica com muita raiva, paga o preço, sai batendo a porta e deixa o produto no balcão. Ou seja, a vida nos traz uma experiência dolorosa, a gente tem que pagar caro para passar aquela experiência e a gente não aproveita, a gente não pergunta o que está certo sobre isso, a gente não aproveita para ver o que é que tem, o que é que a vida está querendo me ensinar com isso. Vida, o que é que você está querendo me ensinar com isso? Porque a Catherine Ponder, ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz uma série, deixo para você também se quiser ver, ela fala para fazer a roda da fortuna e uma das frases que ela dá ali, ela diz de colocar frases, uma das frases que eu coloquei, que ela dá ali no livro é: ser bem-sucedido é meu destino divino. Eu já li em alguns dos outros vídeos e Deus tem todo interesse em me ajudar. Então, se a gente está então buscando esse valor de aprender com a vida, de trazer para cada experiência, ainda que negativa, como ele disse ali, há uma semente de êxito em toda a adversidade. Aí então a gente pode estar pedindo para Deus, me ajuda a entender o que está certo sobre isso, me ajuda a me melhorar as minhas limitações e fraquezas, para que eu faça esse meu destino de ser bem-sucedido em todos os setores se cumprir. E aí é isso, é desse jeito que a gente aprende com a vida. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos, elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Então, aquela coisa, colocando em primeiro lugar a gente. Se é aquela coisa também de... A verdade é relativa, nesse relativo. Eu tenho a minha, você tem a sua, o diabo tem a dele, o Napoleão tem a dele. A verdade absoluta é no absoluto e nós estamos aqui no relativo. Mas então que a gente possa ser verdadeiro conosco mesmo, porque assim eu tenho certeza que uma pessoa verdadeira com ela própria, quando ela se olha no espelho e vê que ela é verdadeira com ela própria, ela é verdadeira também com os outros, eu acredito. Então, gente, aqui, olha, que essa só foi a resposta mais longa até agora, nesse 9º capítulo que trata de educação e religião, onde então ele trouxe aqui as mudanças que ele acredita que devam ser feitas nas escolas para que as crianças não se alienem, para que elas já não cresçam totalmente entregues a ele, com o hábito da alienação já arraigado ali, ou seja, que elas aprendam a pensar por elas próprias. Então, eu acredito que é super importante que seja já ensinado para as crianças, é evidente, mas e para a gente que não aprendeu quando criança? Também eu acredito que a gente pode estar... como que fala? Absorvendo isso também que ele trouxe e assim a gente também sair desse batalhão de 98% que se a gente ainda tiver alienado, se a gente ainda tiver ali abraçado ao medo que abre a porta para ele, porque assim a gente consegue dar ali mandar embora o medo e aí a gente começa a alimentar a fé e a fé então substitui o diabo por Deus na nossa mente e aí a nossa vida corre de acordo com aquilo que Deus está sonhando para a gente. E é esse então o objetivo, com certeza é esse o objetivo
do Napoleão Hill, porque ele diz aqui que é o mistério revelado da liberdade e do sucesso, é tudo que a gente busca nessa vida, ter liberdade e ter sucesso em todos os setores, em todos os sentidos. Então é com esse objetivo que eu estou lendo esse livro. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando e quiserem curtir também o vídeo, eu fico super feliz. Se vocês acharem que vocês conhecem alguém que vai gostar também, quiser compartilhar, se você quiser me mandar uma mensagem também, eu vou ficar super feliz. Se quiser se inscrever no canal, tem um monte de outros vídeos, um monte de outras séries que eu fiz com outros livros também fantásticos. E então eu fico aqui nessa parte do 9º capítulo e volto então para concluir esse capítulo no próximo vídeo. Espero que vocês estejam comigo. Obrigada, tchau!